Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula da tabela da Copa do Mundo 2022 no Excel. Nessa aula você vai aprender a criar uma segmentação de dados para a tabela Jogos. Dando continuidade à nossa tabela, na última aula fizemos esse menu aqui para navegar entre as planilhas e nessa aula vamos fazer uma segmentação de dados lá na tabela de jogos. Vou entrar aqui em lista de jogos. Nós temos as informações. O que é essa segmentação de dados? É um filtro. A gente tem aquele filtro tradicional do Excel. Ó. A gente está trabalhando com uma tabela, então se eu clicar em Design de Tabela, eu tenho esse botão Filtrar. Essa guia aqui só aparece se a gente estiver dentro da tabela. Se você clicar fora, ela não vai aparecer. Então, se eu clicar no botão Filtrar, eu posso filtrar, por exemplo, exibir só a rodada 1. Clico na setinha, desmarco selecionar tudo, marco 1, ok. Eu vou exibir só os jogos da primeira rodada. Posso combinar os filtros. Eu quero rodada 1, mas só o grupo A. Venho aqui, marco o grupo A, ok. Então, esse é o filtro. Você consegue filtrar os dados e exibir de acordo com essas condições. E a gente pode fazer isso usando botões, clicando em botões para dar esse mesmo resultado, em vez de usar essas setinhas aqui. Então, eu vou clicar aqui em dados, vou limpar, volto no design da tabela e desmarco o botão filtrar. Como que a gente cria essa segmentação de dados? Estando dentro da tabela, guia design da tabela está aqui, inserir segmentação de dados. Vou clicar. Ele vai abrir essa caixa com todas as colunas da tabela. Então eu vou pegar, por exemplo, a rodada. Marquei aqui, ok. Nós temos ali, Então, aquele mesmo procedimento. Em vez de eu clicar na setinha, escolher e dar um ok, eu clico direto no botão. Filtrei só a rodada 1. Posso clicar na 2, 3, ele vai mudando. 4 aqui já é oitavas, 5 quartas de final, 6 semifinal e 7 a final. Para limpar o filtro tem esse botãozinho aqui. Esse botão aqui, a gente vai tirar ele depois para tirar o cabeçalho. Então, se ele não aparecer, se eu tiver aqui com selecionado a rodada 1, por exemplo, você pode também clicar com o botão direito e limpar filtro de rodada. Que aí limpa. Vou pegar isso aqui e posicionar aqui na parte de cima. E a gente pode fazer formatações de tamanho, de cores. Por exemplo, eu falei que vou tirar o cabeçalho. Como que eu tiro ele aqui? A segmentação de dados, assim como a tabela, ela vai aparecer uma guia de formatação, mas só se ela estiver selecionada. Se clicar fora, não aparece. Clicou aqui, segmentação, tem aqui, configurações da segmentação de dados. Eu vou tirar o cabeçalho. Desmarco aqui, dou um ok, saiu o cabeçalho. Outra coisa que a gente pode fazer, mudar as cores. Aqui tem uns estilos prontos. Você pode clicar aqui, tem meio que um cinza aqui, tem um verde, tem um azul. E você pode criar o seu próprio estilo. Quando eu peguei essa tabela aqui, eu peguei de um modelo do Campeonato Carioca que eu tinha criado. E aí já veio o estilo pronto aqui, que foi o que eu criei. Vou dar um clique aqui, você vai ver que a diferença é que ele coloca um cinza, que eu quis usar o mesmo cinza daqui. Então, quando eu clico para selecionar, fica em cinza o que está selecionado e fica em branco o que não está selecionado. Como que eu fiz isso? Como você pode fazer aí, de repente, para personalizar o seu? Se você clicar com o botão direito no que já existe, nos estilos prontos, ele não dá a opção de modificar. Então, o que eu fiz foi duplicar e fazer o meu aqui. Esse você pode modificar, que é um personalizado. Então, botão direito, modificar. Aqui tem as configurações, inclusive o nome. Vou trocar aqui para Copa do Mundo. Aqui, segmentação de dados inteira. É toda a segmentação de dados. Eu não quero que tenha contorno nem preenchimento. Ele já mostra aqui, sem borda, sem sombreado. Se você clicar em formatar, você pode configurar isso aí. Colocar borda, colocar preenchimento. Isso é a segmentação de dados inteira. Eu não vou detalhar todas as opções. Vamos fazer essas 4 primeiras aqui. O cabeçalho nem é importante, porque eu ocultei. Itens com dados selecionados. Esse é o cinza que eu configurei. Eu quero que fique cinza quando está selecionado. Se eu clicar em formatar, está aqui, cinza. Você pode também personalizar do seu jeito aí. E quando não estiver selecionado, está branco. Formatar, está branco. E assim você pode fazer. Pode deixar isso daqui, como eu falei, duplicar e fazer outras cores. Ficaria a seu critério. E aí eu vou posicionar aqui na parte de cima. Tem algumas configurações que você pode fazer aqui.
tem os botões e tem o tamanho. Então a gente tem 7 rodadas aqui. Vou colocar 7 colunas. Aqui, ó, aumenta a largura, a altura aqui também aumenta e diminui. E você pode controlar os botões por aqui, ó, diminui a altura, largura. Aqui a segmentação de dados inteira, também com largura e altura. Você pode ir mexendo por aqui. Eu tenho uns valores aqui que eu já configurei para deixar ela certinho nesse espaço aqui, dentro da altura da linha. Então eu vou deixar aqui com 7 colunas mesmo. A altura vai ficar 0,5 e aqui largura eu vou colocar 0,92. Está aqui. E são os botões. E aí tem o tamanho da segmentação de dados inteira. Aqui eu vou deixar com 1 centímetro de altura e de largura vou deixar 7,36. Mas você pode testar aí outros valores. Ó, a ideia é deixar ele aqui para não aparecer aquela borda branca ali, ó. Deixa bem aqui, que aí eu clicando aqui, ó, um pouquinho mais para baixo. Ela não aparece e nem aqui. E aí fica naquele espaço ali. Um exemplo, tá? Se você quiser deixar maior, aumentar a altura da linha, aí fica a seu critério. E aí funciona normal. Clicando aqui, ó, a gente vai filtrando. Como eu tirei o cabeçalho, botão direito aqui, eu posso limpar o filtro. Posso selecionar mais de um, se eu clicar e arrastar. Peguei rodada 1 e 2. Posso também, ó, botão direito, limpar, para limpar tudo, voltar ao cinza. Você pode combinar também, assim como eu fiz com o filtro. Eu combinei rodada e grupo. Aí você pode criar outra. Design da tabela, inserir segmentação de dados. Todas as colunas você pode fazer isso. Aí eu posso, por exemplo, colocar o grupo. Dar um OK. Colocar a mesma formatação. Aí posicionar aí, escolher um posicionamento. Eu posso, por exemplo, ó, ver só os jogos do grupo A. Aí me mostra aqui. Grupo A de todas as rodadas. Eu quero só o grupo A da primeira rodada. Clica aqui, ó. Combinou os filtros. Quero o grupo A da primeira e da segunda. E você pode ir filtrando aí. E aí você pode ir combinando os filtros. Grupo A, rodada 1 e 2. Grupo B, rodada 1 e 2. Ó. Pode escolher as 3 aqui, ó. Clicando e arrastando, mostra as 3. Fica a seu critério. Aqui eu só mostrei o grupo de exemplo. Você pode fazer com outras colunas. Mas eu não vou deixar o grupo não, vou deixar só a rodada. Vou apagar aqui, venho aqui em dados, limpo todo o filtro e aí ele fica aqui com o cinza, esperando que você marque para selecionar. A gente terminou as configurações antes de inserir as imagens. A partir da próxima aula a gente vai trabalhar inserindo as bandeiras. Vamos fazer algumas alterações aqui. Primeiro eu vou zerar, que aí a gente vai fazer depois uma simulação completa. Então, vou zerar aqui os resultados e vou zerar também os gols que eu fiz de exemplo aí na última aula. Então, nós temos lista de jogos, está aí, fizemos a segmentação de dados agora. Já ocultamos aqui as colunas, beleza. Lista de gols, zerei aqui. Primeira fase, está aí, não tem nenhum resultado. Falta só realmente as bandeiras. E aí as oitavas também, quartas, semifinais e final, tudo vai ter imagem. Resumo, classificação geral zerado, os cartões também. Aqui ficou zerado, ó. A gente tem que fazer uma ediçãozinha aqui em cálculos, ó. Aqui ficou zero aqui. Ficou zero porque não tem nada cadastrado lá. A gente tem uma informação aqui em configurações, ó, que é os gols cadastrados. Conforme eu cadastro gols aqui, ó, você vê, se eu colocar só um aqui de exemplo, ele vai contar aqui como sendo 1. Então, quando eu zero aqui, ele vai zerar lá. Então, a gente pode fazer uma condição aqui, ó. Se o total de gols lá for 0, fica vazio. Ele só vai começar a fazer essa fórmula aqui depois que eu cadastrar os gols. Então, vamos colocar um C aqui. Dizer o seguinte, ó, que em configurações, se esses gols cadastrados aqui, que está como o nome de total underline gols, for igual a 0, então fica vazio, 2 aspas. Se não, faz a fórmula normal, fecha o parênteses aqui. Lembrando que questão de versão do Excel, se não tiver no 365, tem que fazer Ctrl Shift Enter, porque é uma fórmula matricial. No meu aqui eu vou só pressionar Enter. Aí ficou vazio, ó. Puxar aqui. Ficou vazio aqui, aqui também, e lá
o resumo também, né? Onde estava 0. Beleza, e aí, como eu falei, se precisar ajustar mais alguma coisa, a gente volta. E aí vamos fazer aqui um passo importante agora. O que está faltando? As configurações das imagens. A gente não vai fazer nessa aula, mas a gente vai deixar já uma coisa pronta aqui, que é a seguinte, ó. Eu deixei as imagens por último, que eu vou mostrar 3 formas de fazer isso. E essas 3 formas são diferentes na configuração. Então, para não ter que configurar toda uma tabela e aí depois duplicar e remover a configuração para fazer outra, a gente já deixa a cópia aqui pronta e vai trabalhando nas tabelas em arquivos separados. Então, vamos fazer assim. Primeiro, salva. Vou fechar, ó, arquivo, fechar. Essa tabela minha aqui está em downloads. Você pode deixar em qualquer pasta que você quiser. E aí é o mesmo arquivo que eu comecei, que eu disponibilizei lá para download. Comecei a fazer ele, está com o nome de arquivo base. Vou fazer 2 cópias. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Esse eu vou deixar tabela da Copa do Mundo 2022. Esse vai ser aquele método tradicional de fórmula nomeada para as imagens. Quem já fez alguma tabela aí que eu criei já sabe mais ou menos como é que funciona. A gente vai criar as fórmulas, associar as imagens. Então, esse aqui é o tradicional. Depois, nós vamos fazer com uma fórmula usando o VBA. Então, eu vou colocar um nome aqui, ó, bandeira com VBA. Esse nome aqui, você pode colocar outro nome que você achar melhor, tá? Só para ficar diferente aqui os nomes. E esse último aqui vai ser bandeira com função imagem. Isso aqui é uma função nova do Excel 365, que a gente pode buscar as imagens na web. Tá? A gente vai falar disso aí também. Então, 3 arquivos. Na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar nesse daqui, que é aquela fórmula nomeada. Então, deixa esses aqui salvos aí, guardados, em qualquer pasta que você quiser. O caminho não importa aqui, porque a gente vai fazer. E nem o nome do arquivo, se você quiser dar outro nome. Um grande abraço e até a próxima aula.